Olá, bom dia. Professor Marco aqui, junto à professora Priscila, a professora Cíntia. Estamos dando início aí às nossas atividades da disciplina de Métodos e Técnicas de Investigação Científica. Hoje nós temos a apresentação de 2 seminários, segunda-feira, dia 11 de maio, e vamos iniciar com os seminários dos nossos colegas e nossos queridos Olegário e Luan. Olegário e Luan, vocês estão com a palavra, vocês têm de 30 a 40 minutos para fazer a apresentação de vocês. Fiquem à vontade para poder compartilhar a tela. Pessoal, qualquer dificuldade, a gente vai comunicar pelo bate-papo. Os áudios, né, de todos nós estarão silenciados e apenas dos palestrantes estarão com a palavra. Tá certo? Então, Olegário e Luan, a sala é de vocês e façam o uso da palavra, então. Luan, pode... Bom dia a todos vocês. Luan, pode falar o plano de aula, iniciar com o plano de aula. Olá, professores, olá, colegas, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com a presença online de vocês. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o plano de aula, que é uma ferramenta essencial para a gente poder ter um planejamento da nossa aula. Tá dando para vocês visualizarem? Uhum. Sim. Então, apresentação da nossa faculdade, disciplina de métodos e técnicas de investigação científica, juntamente com os 3 professores, professora Cíntia, professor Marco Aurélio de Carvalho, professora Priscila, e eu, Luan Carlos, juntamente com meu colega, minha dupla, Olegário. A gente vai estar fazendo uma apresentação sobre os tipos de estudo e tem algumas informações da data da aula, que é a data de hoje. A gente mandou ontem no grupo o plano de aula para quem tivesse interesse, está visualizando com antecedência. A carga horária da aula vai ser uma apresentação de 30 a 40 minutos. Estamos no ano de 2020, primeiro semestre, tema da aula, tipos de estudo. Nós vamos conversar especificamente sobre 3 tipos, que é o estudo de caso, estudos experimentais e estudos populacionais epidemiológicos. E a gente vai esmiuçar um pouquinho dentro de cada um, existem alguns subtipos, a gente vai estar apresentando. O objetivo geral da aula é conferir ao aluno o conhecimento sobre os tipos de estudos, saber as vantagens e desvantagens de cada tipo de estudo e os objetivos específicos. Saber a importância de dominar o conhecimento sobre os diferentes tipos de estudo, despertar o senso crítico ao ler diferentes tipos de estudo em artigos e publicações, periódicos, jornais, para que o aluno possa dominar as aplicabilidades de cada tipo de estudo. Então, não existe somente o estudo que é o ideal, que é o melhor. Então, temos que saber a indicação de cada um. O conteúdo dos slides, então a gente vai estar fazendo uma introdução e vamos estar falando sobre cada tipo que vamos estar apresentando, que é o estudo de caso, investigação experimental em laboratório e o tipo de estudo de pesquisa populacional. Os nossos recursos didáticos utilização da internet, notebook, aplicativo Zoom e recurso audiovisual de slides da apresentação em PowerPoint via compartilhamento de tela. A avaliação da nossa aula será feita da seguinte forma. A aula vai ser considerada satisfatória caso os colegas entendam e saibam utilizar os diferentes tipos de estudo e de pesquisa apresentadas e também que os professores sintam que o propósito da aula foi alcançado de forma positiva. Então, tem que ter uma avaliação de forma geral satisfatória pelos professores e pelos colegas. E as nossas referências bibliográficas, o livro Professor Estrela, da última edição, e do professor Bonita. Passar a palavra agora para o colega Olegário, ele vai fazer o compartilhamento de tela. E é isso aí. Bom dia a todos. Vocês estão me enxergando? Estão me vendo? Tudo tranquilo? Vocês
estão vendo a tela, vou apresentar na tela do computador, tá? E da televisão. Então, inicialmente, bom dia a todos, professores, aos colegas que estão nos assistindo, né? Iniciaremos hoje a apresentação dos seminários, né, que foi proposto pela disciplina. Falaremos um pouco dos tipos de estudos, né, que o Luan falou, 3 tipos, né? E o primeiro estudo que nós vamos fazer, os tipos de estudo que nós vamos relatar, é os relato de caso ou estudo de caso, tá? Vou fazer uma breve, para quem não me conhece ainda, meu nome é Olegário, né? Sou especialista em periodontia, especialista também em implantes dentários, né? Muito feliz de fazer o mestrado com vocês, aprendo a cada dia mais, né? E vou passar um pouquinho a palavra para o Luan novamente, para ele se apresentar, né? Como ele vai fazer a participação junto comigo na apresentação da aula. Está com a palavra, Luan? Olá, novamente. Para quem ainda não me conhece também, meu nome é Luan, sou cirurgião dentista, especialista em endodontia e atualmente faço parte do programa de pós-graduação em odontologia da Univangélica. E o Legário vai começar falando sobre o tipo de estudo, especificamente relato de caso. Então, eu vou fazer uma breve introdução, né, sobre os estudos, né, a importância dos estudos, né, falaremos mais uma vez, os 3 tipos de estudos, né, que são o estudo de caso, a investigação em laboratório, né, e a pesquisa epidemiológica populacional, tá? Para nós escolhermos os tipos de estudo, né, a gente precisa ter uns objetivos, né? Os objetivos, precisamos de ter o tempo, que é muito importante, a gente saber o tempo que a gente vai gastar no trabalho, na pesquisa, né? Precisamos saber sobre o comitê de ética, né? O que o comitê vai nos cobrar, o que ele vai avaliar, se ele vai liberar a nossa pesquisa, né? O custo é muito importante, nós sabermos o custo da pesquisa também, por causa hoje, na pandemia, né? A pandemia, os financiamentos provavelmente são com maior dificuldade para a pesquisa, a não ser que seja por Covid, né? 19, que provavelmente o governo deve estar patrocinando mais, né? Pesquisas sobre relação a esses trabalhos, né? Essa doença. Então, o custo é muito importante, porque geralmente quem é o pesquisador, ele que financia a própria pesquisa, quando não tem patrocínio. Então, às vezes, tem que saber se é viável ou não o tipo de pesquisa, questão do custo, né? E também se há dados disponíveis nos bancos de dados na internet, né? Ou em qualquer outro, livros, publicações, para fazer essas pesquisas, né? Luan, você tem alguma ponderação para falar? Não, pode dar sequência. Tranquilo. Muito obrigado. Então, os estudos, eles podem ser, né, primários, né, e podem ser secundários, tá? Os estudos primários são aqueles onde o pesquisador, ele coleta os dados. O pesquisador está na linha de frente, né? Ele faz os exames clínicos, ele faz as entrevistas, né, e observações, né? Então, esse é o primário, né? Então, e tem o segundo, que é os secundários, né? Que é onde o pesquisador ele coleta os dados, né? Ele vai nos bancos de dados, faz as coletas, vai em prontuários médicos, prontuários odontológicos, pesquisa de radiografia, né? E também estatísticas, né? Dados censitários, tá? Luana, quer falar alguma coisa relacionada aos secundários? Secundário, às vezes, ele pode ser uma forma de coleta de dados nos estudos de pesquisa populacional, através de alguns censos, através de algumas bases de dados de saúde. É um exemplo da coleta de dados secundária. Isso. Muito bacana. Então, os métodos de pesquisa também, eles podem ser qualitativos, tá? E
quantitativos, tá? Os quantitativos se usa mais na odontologia, em pesquisas das ciências, né? O objetivo dela é mais focado na ciência. Os qualitativos, mais é para social, quando a pesquisa qualitativa, quando a gente pesquisa o comportamento social do ser humano, né, da pessoa. Tá? Então, o quantitativo ele se usa mais em área da saúde. A filosofia é mais positivista, né? E a qualitativa ela é mais naturalista, a filosofia é mais naturalista. Tá? E o comportamento, estuda mais o comportamento das pessoas. Tá bom? Vou passar aqui. Então, nós vamos falar do estudo de caso, né? Que é o estudo mais básico hoje, né? É um estudo inicial de problemas, né, não conhecidos. É um estudo mais básico, né? O enfoque dele, do estudo, ele é mais qualitativo, né? Mas só que pode ser também qualitativo, tá? Ele pode ser usado para as vigilâncias, né, epidemiológicas, né? Para quando surge uma nova doença, uma emergência, né, de novas doenças, tá? Então esse é o estudo mais básico que a gente utiliza. Esse estudo de caso, ele geralmente ele é mais utilizado na área mais de diagnóstico, né, de doenças, né? Então é um tipo mais básico de estudo, é um estudo descritivo, né? Pode ser usado para problemas ainda mal conhecidos, como eu relatei inicialmente, né? Ele é qualitativo exploratório, né, como eu te falei, mas também pode ser quantitativo, tá? E ele é mais comum em periódicos de saúde e área de diagnóstico, tá? Então, as vantagens e desvantagens desse estudo, a vantagem dele é a fácil realização, né? O baixo custo, né, o custo muito baixo, e a possibilidade de observação intensiva. Você está ali direto com o caso, né, com a doença. E a desvantagem dele é o número reduzido de pessoas que você faz, não tem um grupo controle, né? Falta de indivíduos controle, como eu relatei, e a apreciação de fatos, né? Tem alguma coisa para falar, Luan? Alguma ponderação? Pode falar. Tá tranquilo? Não, pode dar sequência. Então, esse aqui foi um exemplo meu mesmo, inclusive, que eu apresentei no CIOGO em 2009. Foi o último trabalho de patologia que eu fiz, sabe? Gostava muito dessa área de patologia, hoje não é meu enfoque mais. Então, foi um relato de caso de tumor odontogênico de cisto calcificante, né? Então, o paciente chegou lá na Unip, na época, né? A gente descreveu toda a queixa principal do paciente, fez uma anamnese, avaliou o paciente todo, né? Então, assim, a gente viu a simetria da doença, fizemos o exame físico intraoral, extraoral da paciente. Então, nós descreveu toda a doença. A gente não sabe, ainda era um problema desconhecido. A gente precisava conhecer. Aí, após a avaliação inicial, fizemos o histopatológico, né? E depois o diagnóstico da doença, né? Então, esse é o estudo de caso, né? Então, esse aqui é só um breve exemplo, né, de relato de caso, que a gente faz todas as avaliações do paciente, né, e para a gente saber o diagnóstico da doença, né. Esse aqui é sobre o ameloblastoma, né, outro exemplo também que eu consegui baixar, né, falar das mesmas coisas, falar sobre um relato da doença, o paciente chega na faculdade, né, queixando-se de dor. Então, no exame clínico, na anamnese, né, ele relata as regiões que ele está se sentindo afetada, né. Esse aqui, gente, não precisa ler, é só um exemplo do relato de caso. Ele descreve toda a doença, tá? Esse aqui é só um exemplo. Tá? Não vamos entrar no mérito do trabalho aqui agora, qual foi a conclusão, né? Só um exemplo de como se utiliza o estudo de caso, tá?
Então, isso aqui foi feito, né, faz toda a avaliação do paciente, né, extraoral, fotografia, vê uma assimetria do lado esquerdo, né, faz os testes de vitalidade pulpar nos dentes que estavam afetados, com mobilidade, né. Então, assim, o estudo é inteiramente descrevendo a doença de um paciente só, esse aqui, para o diagnóstico, tá? Estudo do caso, deste caso, tá? Então, teve a discussão tem a discussão do trabalho, né? Como fosse uma, né? E, inclusive, toda a discussão, a conclusão do trabalho, né? Que geralmente fala que é a conclusão, o tratamento, né? Como o paciente está se mantendo atualmente, como foi o tratamento, e a hipótese, e o diagnóstico, né? O Luan vai falar um pouquinho da investigação experimental agora em laboratório. Vou passar a palavra para ele. Então, que lá foi o estudo de caso, tá? Ele vai falar agora do estudo laboratorial. Pessoal, estão conseguindo visualizar a apresentação minha? Beleza, né? Então, vamos lá. Vou começar falando um pouquinho sobre investigação experimental em laboratório. Deixa eu só arrumar aqui. Beleza. Então, dada a importância que o Olegário nos elucidou sobre o estudo de caso, a gente vai falar agora sobre esse tipo de estudo, que é um estudo extremamente útil em algumas situações. Então, geralmente, ele é realizado em animais, embora também possa ser utilizado em seres humanos, apresenta uma duração mais curta, pode ser que seja horas, dias, máximo algumas semanas. E ele é extremamente útil como situações quando o Conselho de Ética ele pode não estar autorizando a realização desse estudo, dessa pesquisa, um possível teste de algum fármaco, alguma medicação, algum produto. Então, ele tem essa utilidade quando não é possível de passar inicialmente pelo Conselho de Ética. E como ele é utilizado normalmente de forma primeiramente em animais, ele pode haver uma limitação, ele tem uma limitação. Qual é? Então, pode estar havendo uma extrapolação de resultados para seres humanos. Por quê? Porque o animal, então, às vezes pode ser utilizado ser feita uma investigação em camundongo ou algumas aves, como a gente pode ver na área do bucomaxilo, que é bastante utilizado, às vezes o experimento de alguma prótese bucomaxilo. E, pois então, cada pessoa tem um organismo e cada animal tem um organismo. Então, pode ser que haja uma extrapolação para mais ou para menos daquele resultado que foi obtido. Passando novamente para o Olegário, foi um trabalho que ele realizou. Vai lá, Olegário. Então, eu fiz um exemplo que eu fiz de trabalho in vitro, que eu gostaria de demonstrar para vocês. Né? Foi patrocinado, foi feito pelo PIBIC, né? Qual foi o objetivo desse trabalho in vitro? Foi avaliar a rugosidade de superfície do esmalte, né? Após a aplicação de peroxicarbamida e hidrogênio do esmalte bovino, né? Do dente bovino. E o efeito do flúor, né? Sobre 2%. Então, esse estudo foi feito in vitro, né? Nós utilizamos o dente bovino, né? Cortamos a raiz do dente, né? Utilizamos essa matriz aqui para fazer o polimento e delimitar a área que a gente utilizamos, né? Que nós utilizamos os produtos. Usamos o rugosímetro, né? Para fazer a mensuração inicial do trabalho, né? Dos dentes, do esmalte, né? Fez o cálculo, sabia que cada demarcação dessa que a gente tinha que marcar, anotar esse número aqui, né? E esse aqui foi o ciclo, o fluxograma do trabalho. Como é que foi? Fazia a medição do rugosímetro, do esmalte, aplicava em saliva artificial, né? E colocava na incubadora, com a temperatura ideal, né? Que seria a mesma temperatura da boca. E nos grupos de cada pesquisa, utilizávamos o perol de hidrogênio todos os dias, né? O carbamida todos os dias, pelo horário. Fazíamos a
a medição da rugosidade e voltávamos de novo para a saliva e fazia os testes. Novamente, esse aqui é só um exemplo, tá? Não vou entrar no mérito da conclusão, só um exemplo que os estudos in vitro que eu utilizei, né, na época, nós fizemos em laboratório, totalmente em área controlada, tentamos fazer um meio bucal com saliva artificial, com a temperatura ideal, né? E o comitê de ética foi muito mais fácil, né? Em questões, se fosse em questões utilização desse trabalho em humanos, provavelmente o comitê de ética ia exigir mais perguntas, muitas perguntas, ia exigir diversas, ia dar dificuldade para os nossos trabalhos, né? Então, o dente bovino foi muito mais fácil, né? E eu finalizei esse trabalho, né? Deu tudo certo, né? A conclusão, não vou entrar nesse mérito, né? Então, foram estudos in vitro, um exemplo de estudo in vitro que eu fiz, que achei muito mais fácil, muito mais agradável. Gostaria de pedir desculpa também pelas fotos, porque está em preto e branco, porque realmente não achei o trabalho meu, as fotos coloridas, não achei o original, meu trabalho original. Acho que eu mudei tantas vezes de casa, apartamento, que infelizmente deve ter extraviado, né? Perdi. E lá no banco de dados da Unip eu também não encontrei. Só está lá o trabalho escrito, não está o PDF. Vou passar a palavra para o Luan novamente, porque ele vai falar dos estudos in vitro, vai falar dos in vivo e do ex vivo. Obrigado, Legário. Então, a gente tem possuímos alguns tipos de estudo experimentais em laboratório. Então, os estudos in vitro, eles são normalmente realizados em um contexto que está fora do contexto normal dos sistemas vivos. E ele vai estar ali buscando simular uma condição real, uma condição que mimetize as condições biológicas reais no laboratório, de forma a fornecer um subsídio para uma futura pesquisa para os pesquisadores. Pode ter alguma ideia nova. Quando os estudos são feitos em tecido de sistemas vivos e examinados em laboratório, ele é denominado ex vivo. Desculpa aí se o termo não está correto. Eu fiquei na dúvida se era ex vivo ou ex vivo. Os resultados dos estudos em vivo, que é uma outra forma também de estudo, eles podem não ser observados nos estudos in vitro. Porém, em ambos, são necessários estudos clínicos complementares. Então, a gente vai ter, primeiramente, uma pesquisa inicial em laboratório, vai depender, então, se vai ser in vitro ou outra forma de estudo, e, posteriormente, vai poder ser realizado um estudo clínico com aquele novo produto, aquele novo método, certo? E esses estudos são bastante utilizados para testar novos materiais da área da própria dentística do professor Marco, professor Priscila, testar, por exemplo, a resistência de alguma resina, algum novo material, e também na área endodôntica, a parte dos tratamentos endodônticos, como, por exemplo, a resistência do dente relacionada a um tipo de pino. Esses são alguns exemplos. Eu não vou falar tanto, mas a gente vai dar alguns exemplos aqui mais adiante, cada um. Então, dos estudos in vitro, eu peguei esse trabalho aqui, que é o estudo in vitro da infiltração coronária em selamentos endodônticos provisórios. Vou falar aqui brevemente sobre o resumo. Então, o objetivo desse trabalho foi de avaliar a infiltração coronária de dois materiais, que foram o cotozol, que estava dentro do grupo 1, e o vitremer, no grupo 2. Todos os espécimes foram termociclados, então aqui é a metodologia, foram impermeabilizados e imersos em corante por 7 dias, que foi, no caso, é o azul de metileno. Depois, os corpos de prova foram lavados em água corrente e depois seccionados longitudinalmente para avaliar as infiltrações em milímetros na sua superfície entre o dente e o material restaurador provisório.
na conclusão, nos resultados, mostrou-se que o Vitremer, ele mostrou um melhor selamento. O Vitremer que é um material que é à base de ionômero de vidro. Então, ele promoveu um selamento superior do que o Cotozol. Então, tá aqui a parte do trabalho, a conclusão. Então, nenhum dos materiais testados foi capaz de impedir a infiltração coronária com corante azul de metileno. Porém, o Vitremer foi um material que apresentou um selamento superior. Mesmo que não apresentasse o selamento completo, ele apresentou um selamento superior. Então, aqui está um tipo de exemplo desse estudo in vitro. Um exemplo aqui também dos estudos em vivo. Eu peguei esse trabalho aqui da Andrea, dissertação de mestrado, onde o título é Estudo em vivo da influência do intervalo de tempo entre a aplicação do dentifrício e a administração da solução de dicloronato de clorexidina 0,12% no controle químico do biofilme dental e do sangramento gengival. Então, qual que foi o objetivo? Fazer um estudo cruzado, duplo cego, para avaliar em vivo a influência do intervalo de tempo entre a utilização desses dois produtos. Então, foi dividido em 3 grupos. O primeiro grupo com um bochecho com a solução, 30 minutos após a escovação. E o grupo 2 com um bochecho imediatamente após a remoção do dentifrício, imediatamente após a escovação. E um grupo 3 com um bochecho placebo, para ter um controle desses grupos, dessa metodologia. Então, qual que foi a conclusão desse trabalho? Foi de que... Só um minutinho, deixa eu arrumar aqui a tela. Aí. Então, qual que foi a conclusão desse trabalho? De que o intervalo de tempo entre a utilização do dentifrício e a realização do bochecho pode influenciar clinicamente o controle químico do biofilme dental. Ou seja, então, esse bochecho, ele apresenta uma interação com a substância química do dentifrício. Então, o grupo 1, ele apresentou um resultado superior em comparação aos outros demais grupos, o grupo 2 e o grupo 3. Qual que foi esse grupo 1? Foi o grupo que o bochecho com clorexidina, 0,12%, foi realizado 30 minutos após a escovação. Então, outro detalhe também, nesse trabalho, todos os pacientes apresentavam boa saúde bucal, sem presença de gengivite, sem presença de periodontite. E esse grupo 1 foi superior do que o paciente está realizando uma escovação e imediatamente está realizando um bochecho com clorexidina. Então, 30 minutos após, deu um resultado superior. E aqui sobre os estudos ex vivo, esse exemplo desse trabalho foi a análise ex vivo da influência do preparo cervical na determinação do comprimento de trabalho por 3 diferentes localizadores apicais eletrônicos. Então, um resumo aqui, o objetivo desse trabalho foi preparar a região de terço apical e, posteriormente, estava comparando 3 marcas comerciais de localizadores foraminais. A metodologia foi a seguinte: foram utilizados 20 premolares inferiores de canais únicos e retos. O comprimento de trabalho foi estabelecido, primeiramente, visualmente, 1 milímetro aquém do final do forame, e as marcas foram Roots ZX, Roots ZX2 e Novapex. A medição foi feita após o preparo do terço cervical com o instrumento SX da Protape Universal, e um resultado obtido nesse trabalho foi de que, após a análise estatística, não se encontrou diferença estatisticamente significante entre os grupos experimentais estudados. Qual foi a conclusão? Que os localizadores foraminais pesquisados, eles mostraram ser precisos para a realização da odontometria durante o tratamento endodôntico. Agora, a gente vai falar sobre a pesquisa populacional. A gente vai começar falando sobre alguns conceitos importantes.
Então, a epidemiologia e a pesquisa populacional, elas andam juntas. Então, elas são uma abordagem central da epidemiologia e esse tipo de estudo, ele parte do pressuposto básico de que a doença humana, ela não ocorre por acaso. Então, existem fatores que podem ser investigados de forma sistemática através de diferentes populações, diferentes grupos, diferentes lugares, diferentes períodos do tempo, e ela pode oferecer valiosos subsídios para tomadas de decisões em nível coletivo e individual, como, por exemplo, a gente pode ter um problema de saúde a nível, primeiramente, individual, que pode se tornar em algum momento coletivo. Então, estudando os fatores determinantes para tal doença, para tal problema, o próprio governo, o próprio município, o estado, o país pode tomar decisões preventivas, decisões políticas, pode tomar decisões políticas de saúde que podem minimizar ou acabar com esse problema. Então, isso aí dada a importância desse tipo de pesquisa. Então, os estudos epidemiológicos requer o estudo de pessoas doentes e pessoas sadias, então não é somente estudar quem tem determinada doença. Então, tem que estudar também, nesse tipo de estudo, dependendo da forma, pessoas que são sadias, que em determinado período do tempo vão apresentar o desenvolvimento de determinada doença, por algum possível fator. Um exemplo que a gente cita bastante é o tabaco, que é um fator de risco muito grande para desenvolvimento de câncer de pulmão e etc. Então, a gente pode estar procurando relacionar a doença à população na qual ela ocorre. E comparando um pouquinho as observações clínicas com as observações epidemiológicas, as observações clínicas, elas podem auxiliar em decisões relacionadas a indivíduos, de forma geral. E as epidemiológicas, elas podem determinar decisões sobre um grupo de pessoas, como você tem anteriormente, podendo ser uma base para futuramente novas políticas de saúde, que podem favorecer a população do estudo. Então, eu coloquei aqui um conceito de rio, um conceito antigo, que é considerado um pouco polêmico por alguns, mas é um conceito que é bastante utilizado ainda. Então, o conceito de causa, para a gente poder estar determinando se aquele fator é uma causa para determinada doença, a gente deve estar considerando, nós devemos considerar alguns fatores, são exatamente 9 que ele cita. Eu não vou esmiuçar muito cada um, mas eu vou citar aqui, que é a força, a consistência das observações, a especificidade, que pode levar a um efeito ou múltiplos efeitos, a temporalidade, o tempo que tal causa levou àquele efeito, o gradiente biológico, a plausibilidade, a coerência, a interpretação da causa, a evidência experimental, se aquele assunto tem alguma evidência científica através de estudos experimentais, e a analogia. Então, por exemplo, se uma droga causa defeitos congênitos, talvez uma outra também possa. Então, o que eu vou falar também bem rápido, por causa do tempo, comparando os estudos clínicos com os estudos epidemiológicos. Então, o estudo clínico, cada um tem sua indicação, não que um seja melhor do que o outro. Cada um tem que ter a devida indicação. Então, o estudo clínico, ele faz o diagnóstico de um indivíduo e o epidemiológico, ele pode identificar os níveis de saúde e doença da população. O clínico pode aplicar exames e o epidemiológico, métodos de verificação. O clínico formula hipóteses de diagnóstico e o epidemiológico pode formular hipóteses da causalidade, da causa daquele problema. O clínico pode concluir um diagnóstico e o epidemiológico pode elaborar o diagnóstico de determinada situação. O clínico pode instaurar, pode mostrar algum tratamento e o epidemiológico pode implementar ações e programas de saúde através de governo, por exemplo. E o clínico ele pode estar fazendo uma avaliação clínica e o epidemiológico ele pode estar avaliando o impacto das ações nos níveis de saúde e doença da população, nas diferentes hierarquias do sistema único de saúde, por exemplo. Os estudos,
esse tipo de estudo ele pode ser dividido em dois grupos básicos, que são os descritivos e os analíticos. A gente vai falar um pouquinho aqui logo ademais sobre cada um. Os descritivos, então, eles vão ter como foco a descrição da distribuição da doença ou de outro evento, incluindo as considerações sobre quais populações ou subgrupos desenvolvem ou não a doença. Então, um exemplo, o próprio momento que a gente está passando, o próprio Covid. Então, determinados grupos de pessoas apresentam um risco maior de letalidade, de morbidade daquela determinada doença. Então, isso é o que já está descrito. Determinados apresentam maior risco. E quais localidades geográficas está? Esta é mais ou menos comum e como a frequência da ocorrência pode variar com o tempo. Um exemplo, determinadas doenças em determinadas temperaturas, elas podem apresentar algum grau de dificuldade em ser disseminado. O Legário, se quiser fazer alguma consideração, fica à vontade, tá, Legário? Bacana. Os estudos analíticos, eles buscam a elucidação dos determinantes associados a determinada doença. Então, a gente vai estar testando, nós estaremos testando hipóteses e julgar se determinada exposição está associada, se ela causa ou pode prevenir determinada doença. Então, são duas abordagens que podem ser possíveis de ser realizadas, que são o estudo analítico observacional e o experimental. Então, essa classificação, ela vai estar se baseando numa estratégia de atuação do investigador. Então, se ele vai estar somente observando determinada população ou se ele vai estar fazendo algum experimento com aquela população. Então, essa classificação, ela vai observar os fatos e, de alguma maneira, pode intervir nos participantes em determinado período do tempo. Então, aqui a classificação tradicional, a mais utilizada, existem outras classificações de outros autores, mas normalmente a que é mais utilizada é essa aqui. Então a gente tem aqui os tipos de estudo e a unidade de estudo. Se vai ser um estudo que vai envolver somente alguns indivíduos, se vai ser um estudo que vai envolver determinada população, determinado grupo de pessoas. Então, nos descritivos, eu vou citar aqui de forma bem breve, por causa do tempo também. Nos descritivos, a gente tem os estudos transversais, ou de prevalência, e os ecológicos, ou de correlação. Nos analíticos, nós temos os observacionais transversais, caso-controle, estudos de coorte, os prospectivos e retrospectivos, e nos experimentais ou intervencionais, que o investigador ele pode estar intervindo, são os estudos clínicos randomizados, onde a gente vai ter a presença de indivíduos doentes ou pacientes. Pode ter também o ensaio de campo, onde a gente vai ter também pacientes saudáveis. E o ensaio comunitário, onde conta com a presença de grupos de pessoas saudáveis, diferentes grupos. E tem os não randomizados ou quase experimentais. Então, cada um vai ter a sua indicação, determinada verificação de alguma doença ou para ter determinada hipótese, para formular determinada hipótese para tal situação. Então, o quadro que eu mostrei é a proposta mais... Não, perdão. Então, existe uma proposta mais recente que está se difundindo no Brasil, que eu vou mostrar mais adiante, o quadrinho. Então, nesse tipo de quadro, esse tipo de formulação de tipos de estudo, existem os individuais e os agregados, e a partir desse critério de formulação, eles são classificados de acordo com a posição ou papel do investigador, relacionados também à dimensão temporal do estudo. Então, tá aqui o exemplo, os autores são o Almeida de Filho e Barreto, então a classificação proposta por eles. Então, a gente tem aqui o tipo operativo, se vai ser um tipo agregado ou se vai ser um tipo operativo individualizado. Então, no agregado,
ele vai ter a posição do investigador da mesma forma do que o individuado, que vai ser os meios observacionais experimentais. Vai utilizar também da referência temporal, se vai ser transversal ou se vai ser longitudinal, ou se vai ter um corte no tempo, ou se vai ser algo que vai ser longitudinal. E vai ter as devidas denominações, que podem ser de estudos ecológicos, ou estudos de tendências ou séries temporais, ensaios comentários, no agregado. E no individuado, podem ser os inquéritos, os estudos de coorte, estudos de caso controle e os ensaios clínicos. Então, existe um ciclo dos estudos, que são estudos que podem ser descritivos, tem uma agregação e análise de dados, depois a gente está fazendo uma construção do mapa de formulação de hipóteses, dos estudos analíticos para testar as hipóteses, e posteriormente uma análise dos resultados pode sugerir outros estudos descritivos e novas hipóteses. Então, é um ciclo. Uma pergunta pode formular a outra. Um estudo pode ajudar o outro. Fazer de forma bem breve também por causa do tempo, as considerações finais. Então, cada estudo, seja um relato de caso para apresentar uma doença rara, um método novo, o estudo experimental que pode servir de subsídio para determinado novo produto. A gente pode ter também a pesquisa populacional, que pode ajudar de forma muito grande, políticas novas de saúde. Então, cada estudo tem a sua indicação. A gente tem uma hierarquia dos tipos de estudo, de qual pode ter mais impacto, qual pode não ter tanto impacto, mas a gente tem que ter um senso crítico, tem que entender cada um para poder estar escolhendo da melhor forma qual estudo a gente vai estar utilizando. Vou passar a palavra para o Olegário, se quiser fazer alguma consideração, e agradeço aí a atenção de todos. Foi um prazer estar falando aqui com vocês. As considerações que você falou estão excelentes. O tempo nosso está bem curto. Então, assim, eu falo da bibliografia nossa, né, que a gente utilizou o livro do Estrela e o livro da Bonita, né, para o nosso estudo. Gostaria de agradecer a todos os presentes que estão aqui assistindo a nossa aula. Espero que esse estudo nosso tenha passado para todos vocês. E agradeço pontualmente e podemos agora abrir para as considerações dos professores. Obrigado. Ótimo, ótimo. Parabéns aí à nossa primeira dupla. Inaugurar uma sequência de seminários, né, sempre é um desafio. Ser os primeiros sempre é o desafio, porque é o desconhecido, né? Então a gente navega em águas desconhecidas e nessa modalidade online, às vezes a gente se sente inseguro, né, por problemas técnicos que podem acontecer, mas a gente viu que vocês estão bem preparados, conseguiram lidar bem com essa modalidade, conseguiram fazer uma interação, né, bem interessante aí entre vocês dois. Apresentar em dupla, em grupo, online é mais difícil, né, do que sozinho. Então, vocês conseguiram fazer bem essa interação entre vocês. O tempo foi bem preciso, vocês fizeram em 40 minutos e 32 segundos. Tá? Então, vocês estão bem dentro do tempo. Eu vou deixar, senão eu falo demais. Vou deixar as professoras fazerem suas considerações antes. E aí, aquilo que eu ver que não for considerado por elas, eu vou ponderar aqui. Mas eu vou deixar vocês falarem antes, professora, senão eu vou acabar falando demais. Então, fiquem à vontade, vocês duas primeiro, e depois eu faço as minhas considerações. Professora Priscila, professor Marco, eu queria só, antes da gente falar, que os colegas fizessem considerações a respeito do tema também, considerando que eles também vão estar sendo avaliados, né? Alguém, pessoal, tem alguma dúvida? Alguém tem já teve alguma experiência com algum tipo de pesquisa que gostaria de expor para os colegas? Ou então que teve alguma dúvida
durante a confecção do seu seminário que esbarra em algum tipo de estudo que os colegas falaram? E aí, ninguém? O objetivo é que todos conheçam todos os tipos de estudo, não é só o tipo de estudo que vocês vão apresentar no seminário. Na verdade, vocês não sabem ainda qual vai ser o tipo de estudo do trabalho que vocês vão realizar durante o mestrado. Então, o objetivo é que todos conheçam todos os tipos de estudo. E a gente falou lá nas primeiras aulas que queria que cada um se posicionasse, fizesse algum comentário a respeito dos seminários que os colegas estavam apresentando. Alguém já chegou a conversar com o orientador? Já estão pensando em algum tipo de estudo? Que alguém já se enquadra em algum desses tipos de estudo que os meninos apresentaram? Alguém vai fazer alguma pesquisa experimental, in vitro, em laboratório? O meu vai estar sendo, professora, vai ser em estudo Sobre... experimental em laboratório, com dentes bovinos. Com dentes bovinos. Uhum. Isso. Quem mais, gente? O meu deve ser um estudo de caso. Um estudo de caso. E você já tem o caso? A gente está, juntamente com o professor Orlando, nós estamos fazendo uma triagem, avaliando alguns casos para ver qual que seria interessante. Entendi. Então, vocês já têm um tema em específico, né? Mas aí me conta, o seu estudo de caso, ele vai ser um estudo de caso descritivo do caso ou de uma técnica? Técnica. De uma técnica. Vai ser um estudo descritivo, vai ser um estudo de caso da técnica que vocês vão aplicar, que tem alguma coisa diferente, algum diferencial, e aí vocês vão fazer isso. Entendi, interessante. Então, como vocês viram, por exemplo, o estudo de caso, ele pode ser tanto um estudo de um caso clínico, né, de um caso que não foi tratado, né, de algum caso que é diferente, que não se encontra muito na literatura, ou também pode ser um relato de técnica, né, um relato de uma técnica diferente que você vai tratar o seu paciente, da forma como você trata ele. Então, isso tudo ajuda com que você publique esses resultados e outros profissionais possam vir a utilizar, né? Mas sempre lembrando que a pessoa que vai receber o tratamento ou a pessoa do caso clínico em si, os resultados desse trabalho que foi publicado, ele é aplicado somente a ele, né? A essa pessoa em específico, porque foi em uma pessoa só, né? Um caso clínico de uma pessoa, ou então se for um relato de casos, né, são 2, 3 ou 4 pessoas, mas que não é extrapolado para uma população inteira, né? Porque não foi um estudo experimental, né? Um estudo clínico, onde você teve uma randomização, alguma coisa assim. Foi um relato, né, simplesmente de caso, então os resultados, eles são importantes para aquela pessoa em específico, tá? É difícil você extrapolar esse resultado para outras coisas. Alguém mais já conversou sobre o estudo, ou então que gostaria de fazer, falou, eu gostaria de fazer um estudo desse jeito? Professora, eu conversei com o professor Marco, que é meu orientador. A princípio, a gente vai fazer mais uma... como é que eu posso dizer? Um estudo, não é clínico, é laboratorial, né? No meu caso. Um estudo in vitro, né? No laboratório. Pessoal, façam para mim, assim, qual que é uma discussão mais profunda sobre esse assunto, mas quando a gente faz a comparação, né, os meninos mostraram o Olegário, o doutor Luano, o doutor Olegário mostraram para a gente aí sobre estudos em vivo, in vitro. Se vocês pudessem comparar esses dois estudos, vamos colocar de um lado in vitro, de um lado in vivo, tá? Então, simulação laboratorial ou no paciente. Quais são os prós e contra que vocês conseguem observar?
vantagem e desvantagem. Vamos fazer uma tempestade cerebral aqui entre nós para a gente poder entender melhor isso, porque é algo que é muito questionável na literatura. Nós temos aqueles níveis de evidência, certo? E lá em cima, no nível de evidência, nós temos as meta-análises, né, de estudos clínicos randomizados, que seria o maior nível de evidência. Isso quer dizer que os estudos laboratoriais, eles não servem como evidência? Qual que seria a vantagem de fazer eles? Então, vamos aproveitar que o Luan e o Olegário, eles falaram sobre ambos, e aí para a gente ter essa noção dessa dimensão da importância de cada um, a aplicação de cada um. Muita gente acha que assim, não, o estudo laboratorial eu vou fazer ele porque ele é mais fácil, mais barato, é mais rápido, então eu vou focar nele. Mas tem algumas respostas que às vezes o clínico eu não consigo controlar muito bem. Eu queria ver se vocês tiverem esse entendimento, vocês entendem isso, conseguem perceber isso, que tem resposta que eu preciso do laboratorial, por questões éticas, né, ou por questões de controle de viés. O que vocês podem falar para nós a respeito disso? E fiquem abertos aí a sala para poder fazer essa tempestade cerebral aí, esse brainstorm, e a gente vai orientando vocês. Os estudos em vivo, professor, eles apresentam uma característica de estar juntamente ali na avaliação o meio bucal, por exemplo, do paciente. Vou dar um exemplo, por exemplo, da resina. Então, ali a gente sabe que tem a saliva, tem a temperatura bucal, é um dente que está inserido em ligamento periodontal, osso alveolar, tem toda uma biologia ali ao redor. Agora, o in vitro é um estudo que é necessário, é super importante. Eu acredito que não seja fácil de estar fazendo, tem toda uma metodologia, uma documentação, uma avaliação, e é algo que é importante para estar avaliando inicialmente. Se eu tiver errado, o senhor me corrige. Mas, inicialmente, ter uma avaliação antes de poder lançar esse produto para ser utilizado clinicamente. Acredito que cada um tem sua indicação, sua limitação, mas tem a sua importância. E o estudo laboratorial também tem a importância de testar a questão da quantidade do material, né, da porcentagem do material, né, antes de você usar no ser humano, né, em nós, né, nas pessoas. Então, você faz um estudo fora, a dosagem do produto, né? Você faz um estudo prévio, né, o que pode acontecer. Porém, a desvantagem do estudo laboratorial é que, mesmo que a gente tenha controlado tudo dentro do laboratório, saliva, temperatura, nunca vai ser 100% real os resultados, né? A gente tem que ter as considerações do que a gente não a limitação de conseguir imitar o meio bucal, né? Essas limitações. Mesmo que a gente tenha um controle rigoroso da metodologia, nós não conseguimos 100% da 100% do meio bucal, né? A gente não consegue imitar, né? 100%. Perfeito. Alguém mais tem alguma consideração a respeito disso? Adna? Eu penso que os dois nos dão direções determinadas para que determinando o objetivo. Se você quer resistência de materiais, talvez laboratórios, né, os ensaios em laboratórios, experimentos em laboratórios, eles te darão um maior dado, um resultado melhor esperado. E se você quer biologicamente, aí você vai usar os ensaios clínicos, né? Não sei se eu estou certa de pensar assim, mas eu acho que tudo tem as suas indicações, depende do que você quer direcionar. Mais alguém? Pessoal, eu queria falar com vocês sobre um conceito que vocês têm que gravar isso, né? Uma das coisas mais importantes para a gente entender, que é validade de um estudo. A validade interna e validade externa. Então, essa é uma parte conceitual mesmo sobre pesquisa. Vou discutir isso com vocês um pouquinho. Validade interna é a capacidade do seu estudo de padronizar, de não ter viés, não ter erro dentro do estudo. Então, por exemplo, quando a gente faz estudos laboratoriais, eu controlo
a amostra, eu pego todos os dentes bovinos, por exemplo, com a mesma idade, mesmo tipo de extração, é mais fácil. Minhas amostras são mais homogêneas. Então, eu tenho um controle de viés melhor, tenho uma melhor distribuição das amostras, são mais iguais entre si. Consigo controlar, igual o Olegário falou, concentrações, né? Então, eu consigo controlar bem isso. Eu evito efeitos adicionais que, às vezes, eu não quero ter no meu estudo. O Olegário mostrou um estudo que ele fez de clareamento sobre rugosidade de superfície. E aí ele viu a géis, né, Olegário, que vocês viram lá, o efeito desse gel na rugosidade de superfície do esmalte bovino. Tá? Olha só, se a gente pega pessoas com diferentes hábitos alimentares, né, sei lá, um grupo de pacientes ali tem uma dieta mais ácida, você não conseguiu controlar isso, você não controla isso. Tá? Vocês acham que isso poderia ou não interferir na rugosidade superficial? Vocês estão entendendo? Então, tem algum tipo de resposta que eu preciso ter um controle melhor. E, às vezes, o acaso, a randomização num trabalho clínico não vai me garantir que ambos os grupos tenham os mesmos efeitos. Vocês estão entendendo? Por isso, quando a gente vai fazer trabalho de ensaio clínico, o diagnóstico de quem são essas pessoas é muito importante. Se eu deixar somente para o acaso e o meu número de repetição, ou seja, o meu N é pequeno, se eu pegar 10 pacientes num grupo e 10 pacientes no outro, a randomização de 10 pacientes, né, de 20 pacientes em 2 grupos, 10 em cada, não seria suficientemente grande para eu conseguir fazer com que esses 2 grupos sejam iguais no sentido de efeitos deletérios, do tipo interferência oclusal, né, apertamento, bruxismo. Então, isso é muito importante de vocês entenderem. Porque existe uma grande crítica, às vezes, fala assim, não, o estudo laboratorial não serve, né? A validade externa é baixa. E aí que vem esse contraste, validade interna e externa. A validade interna é você conseguir controlar os vieses, você deixar tudo mais homogêneo. E a validade externa é a capacidade de você pegar os resultados desse trabalho e extrapolar para o clínico, extrapolar para a realidade da população. Então, é você pegar os resultados obtidos naquele trabalho e falar assim, a população, né, de Goiás, do Brasil, do mundo, está mais sujeita a isso do que aquilo. O que isso quer dizer? Quando eu faço um trabalho in vitro, laboratorial, a minha validade externa, a extrapolação... Tá ruim o vídeo, Adina? Tá dando uma cortada? Vou ver se eu falo um pouquinho mais devagar. A validade externa... o áudio tá legal ou só o vídeo que tá cortando? Só o vídeo que tá lento, câmera lenta. Mas o áudio tá funcionando normal. O áudio tá normal. E é só o seu, da Priscila tá ótimo, do Rafael tá ótimo. Eu vou falar e ficar paradinho assim, ó, que aí o vídeo não treme. Mas a validade externa, pessoal, é isso. É você conseguir extrapolar os dados dos seus achados, sejam eles laboratoriais ou clínicos, para a população em geral. No laboratorial é mais difícil, né? Porque eu estou fazendo algo numa bancada, né, in vitro, que para eu extrapolar esses resultados para o clínico, né, para o meu consultório, né, a gente tem algumas dúvidas. No entanto, a validade interna do laboratorial é melhor, porque você controla melhor os vieses, né, qualquer interferência. Então, isso é uma coisa que vocês têm que ter em mente na hora de decidir que tipo de trabalho. Qual que é a resposta que você quer? Se você fizer um estudo clínico, será que você consegue padronizar tudo aquilo que tem efeito no seu resultado? Você está entendendo? Então, isso é importante na hora de decidir. Não é assim, vou fazer um estudo clínico porque tem maior nível de evidência. Tudo bem, lindo. Você consegue uma quantidade de repetição, um N, grande o suficiente para poder fazer com que o acaso, a randomização, distribua entre esses grupos os mesmos efeitos? Isso que é a grande pergunta. Não adianta querer fazer um estudo clínico com N de 10. Tá entendendo? Um N de 10 para um laboratorial, 10, 15, às vezes você consegue legal, com poder de amostra legal. Por quê? Porque suas amostras são muito idênticas, são muito parecidas. Agora, 10 pacientes pode ser da mesma família. Sabe? São diferentes. São diferentes. Se vocês olharem dentro da casa de vocês, o hábito alimentar dentro da casa de vocês não é todo mundo igual. Apertamento, então, isso daí vocês têm que estar sempre com isso em mente. Tá? Então, isso é uma coisa que eu queria falar com vocês, né? Validade interna, validade externa, são conceitos importantes que vocês têm que entender, e isso é aplicável nesse contraste, nessa diferença entre estudos laboratoriais e estudos clínicos. E
também, Marco, só para adicionar, existe também uma sequência de estudos que a gente vai realizando para chegar à conclusão a um material, a uma técnica, né? Então, a gente sempre, por exemplo, quando eu quero fazer um novo material, eu quero confeccionar uma nova resina composta, por exemplo. Então, eu não posso confeccionar uma resina composta e já testar ela em um estudo clínico, né? Eu preciso ter uma sequência, né, de estudos para chegar à conclusão desse material. Então, sempre vai começar com um estudo, no caso, laboratorial, né? Então, eu vou confeccionar essa resina e aí vocês vão ver nos próximos seminários que vocês vão ter testes microbiológicos, testes de biocompatibilidade. Então, eu confecciono essa nova resina, né, quimicamente falando. Então, eu tenho um material e aí eu vou testar esse material em laboratório primeiro, né, em um ambiente in vitro, né, que é um ambiente artificial, e vou testar essa resina, ver se essa resina ela é biocompatível, né, se ela não vai causar nenhum mal. Vou testar se essa resina ela tem propriedades mecânicas suficientes. Eu vou testar essa resina, ver se ela tem propriedades óticas. Depois que eu fiz isso, eu posso partir para um estudo em animal. Vou colocar no animal, ver se não vai ter nenhuma não biocompatibilidade com esse animal. Aí depois que eu já fiz isso, eu já vi que a minha resina é biocompatível, ela é resistente, ela tem propriedades óticas, agora eu vou testar ela em um ambiente bucal, né, dentro da boca do paciente. Depois que essa resina ela já está comprovadamente, já foi comprovada que ela não vai causar nenhum mal à pessoa, né, a um ser humano. Então aí eu vou partir para estudos clínicos que podem avaliar a longo prazo, né, essa resina, no caso, né. Não só resina, mas também outros medicamentos, né. Então existe uma curva, né, de estudos que a gente precisa fazer com um determinado material, com um determinado fármaco, né, para chegar a um consenso do que esse material pode fazer. Até eu conversei com o pessoal, né, na semana passada sobre a pirâmide, né, de evidência, né, científica e sobre os estudos que estão na base, que servem de fundamentos para a gente ir crescendo, né, para a gente ir chegando à ponta da pirâmide. Então, lá na base estão os estudos experimentais, né, in vitro, os estudos laboratoriais, e conforme a gente vai criando evidências em cima dessa base, a gente vai crescendo na evidência científica. Então, lá embaixo estão os estudos laboratoriais, que ele tem uma validade, como o Marco falou, interna, né? Uma validade dentro daquele experimento, eu não posso extrapolar isso, tanto é que vocês vão ver muito nos estudos laboratoriais, quando a gente pega para ler um artigo laboratorial, sempre vai ter lá nas conclusões que esse estudo ele tem limitações, porque foi feito no laboratório, foi feito em um ambiente controlado, então a validade dele é muito pequena. Então, ele está lá na base, mas ele é muito importante para construir uma base sólida sobre esse material, sobre esse fármaco, sobre essa técnica. Então, eu preciso de uma base, né? Eu preciso de um estudo laboratorial para começar a construir um pensamento, para começar a construir uma validação de um método, uma validação da técnica. Então, esses estudos, eles são muito importantes, apesar de estarem na base da pirâmide. Mesmo eles estando lá embaixo, com uma evidência científica pequena, né, que é o que a gente tinha conversado até essa semana, vamos supor, por exemplo, eu estou no meu consultório e eu quero saber qual implante utilizar no meu paciente. Quando eu quiser saber qual implante eu vou utilizar no meu paciente, eu vou ler um artigo científico, eu não posso pegar um artigo lá da base, um artigo experimental em laboratório, né? Eu posso pegar esse artigo experimental em laboratório para começar a conhecer sobre esse material. Mas se eu quiser realmente aplicar, usar a evidência científica no meu consultório, eu preciso pegar artigos lá da ponta da pirâmide.
que são artigos, estudos clínicos, randomizados, ou então revisões de literatura com meta-análise de estudos clínicos randomizados. E aí sim eu vou poder trabalhar com evidência científica, né? Mas os estudos da base, eles me servem para eu começar a construir um pensamento crítico sobre determinado material, determinado implante, entendeu? Então a gente sempre começa com esse estudo. Pensa, eu não posso elaborar uma resina composta aqui no laboratório e já colocar ela na boca do meu paciente, né? Até antiético, eu não sei qual é a propriedade desse material, eu não sei como ele se comporta, eu não sei como ele se comporta daqui 6 meses, né? Então, por isso que a gente constrói a base para começar, né, a partir para os futuros estudos. Então, sempre vocês vão ver isso, começando estudos laboratoriais, esses estudos eles depois vão ser extrapolados em estudos clínicos, randomizados, né? Para chegar depois a uma revisão sobre o tema. Você queria falar alguma coisa, Luan? Teve um professor que apresentou no Ciogo, a professora Cintia às vezes pode até me auxiliar, se eu estiver falando de forma errada. Se eu não me engano, o professor Luciano, onde ele realiza experimentos com camundongos e ele associa a periodontite apical com algumas doenças sistêmicas, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, se eu não me engano, osteoporose. Então, a gente pode também estar utilizando a ferramenta, esse tipo de estudo, para testar algumas hipóteses que a gente pode estar observando, talvez até empiricamente na nossa rotina clínica. Então, eu achei muito interessante. Eu lembrei que agora eu resolvi comentar. Na verdade, aí ele já está num outro nível, né? Enquanto a gente está, por exemplo, na microbiologia, está controlando todas as condições, ali ele já induziu uma doença nos camundongos e está vendo como vai ser o comportamento em camundongo. A partir desse comportamento, vai se tentar fazer uma extrapolação dos resultados, né? Considerando que em humanos existem ainda algumas diferenças, né? Então, é essa construção que a professora Priscila colocou. A gente começa ali da base dos estudos experimentais em laboratório, depois a gente vem a aplicação em animais, observando a parte de biocompatibilidade, citotoxicidade também, e vamos subindo aí os degraus nessa pirâmide até a gente chegar lá na revisão sistemática, né? Com ou sem meta-análise, né? Perfeito, pessoal. Acho que esse momento da discussão após o seminário ele é muito importante para crescermos juntos, né? Não só as informações expressas durante a fala dos palestrantes aí, mas também essa discussão que nós fazemos em grupo. Eu vou, para a gente poder não delongar muito, vou falar agora, fazer algumas considerações que eu fiz aqui para vocês sobre o trabalho, sobre a apresentação em si. Né? A gente já falou sobre validade interna e externa, a importância dos relatos de caso, né? O fato de relatos de casos mais inéditos, eles têm mais validade. Né? Você relatar uma cárie, né? Não tem muito, tive uma cárie oclusal. Isso não tem nada de ineditismo. Né? Então, agora, uma lesão diferente, você apresentar para o mundo uma lesão diferente ou numa localização que não era para, né, normalmente acontece. Então, isso aí é importante nos relatos de caso. Estudos epidemiológicos, eu acho que o Luan falou bem sobre os exemplos atuais, né? A gente está vivendo essa pandemia, a importância de você fazer a colheita desses dados, né? Observacionais ou analíticos. Hoje a gente está se deparando com isso, então os governos no mundo inteiro estão tentando coletar o máximo de informação sobre a infecção das pessoas, a morbidade, a comorbidade. Então, isso daí é importante também. Vocês já falaram isso muito bem. O que eu queria falar para vocês, Luan e Olegário, a respeito de uma tendência que nós temos quando nós fazemos uma fala, é de, às vezes, exaltar algum eventual erro, alguma eventual falha. Então, por exemplo, se... deixa eu lembrar aqui que você... o Olegário uma vez falou assim, desculpa aí pelas fotos que estão preto e branco e tal. Olegário, não precisa, sabe? Assim, a não ser que seja algo que não dê para ver, não chame atenção para aquele eventual erro que às vezes você entende que é um problema. Entendeu? Se você não tivesse falado nada, para mim estava normal, mesmo porque muitos artigos são publicados preto e branco a foto mesmo. Né? Boa parte dos periódicos eles não fazem colorido, a não ser que seja online. Então, assim,
procurem evitar exaltar algum eventual erro, sabe? A gente tem essa tendência, né, de chegar assim, me desculpa porque meu dente está parecendo assim e tal. Então, assim, na forma formal, na hora de fazer a sua fala, essa postura ela é importante. Se nós ficamos toda hora, desculpa que isso aqui está errado, tem às vezes alguns erros, né, menores que a gente nem percebe. Se você não falar, a gente não vai perceber. Tá? Então, assim, essa é uma dica que a gente dá, porque é uma tendência nossa, de querer sempre ser perfeitos. Né? Nós queremos ser perfeitos. Tá? A gente quer, né, que aconteça tudo certinho. Então, um erro ou outro que possa ter, se a gente ficar pedindo desculpas, a gente chama muita atenção para aquilo que era algo que não era perceptível. Obviamente, o Olegário, Luan, vai ter momentos que vai acontecer algum problema técnico, né? E aí a gente tem que realmente, né, respeitosamente a nossa audiência, a gente vai pedir desculpa por algum problema técnico e tal. Outra coisa é em relação ao tempo. Quando vocês estiverem com alguma dificuldade de tempo, evite de falar assim, não, vou falar isso aqui mais rápido porque está acabando. Não, o tempo está acabando, então vamos passar isso aqui mais rápido. Porque parece, vocês expõem, né, que não conseguiram fazer uma distribuição correta do tempo na aula. Então, assim, para quem percebe isso, sabe o assunto, a gente consegue perceber. Peraí, eles, né, exploraram bastante essa parte aqui do conteúdo, mas no final ali faltou. Mas a sua audiência às vezes não sabe. E se você chamar atenção para isso, não, vamos correr aqui por causa do tempo, igual no final vocês fizeram várias vezes, vocês chamam a atenção para um erro, que às vezes podia ser, não era perceptível, tá entendendo? Então, assim, só essas dicas para vocês terem uma postura em sala de aula, não é uma questão é uma questão mais de ética também, mas de você dominar a sala de aula ao ponto de que as pessoas que estão ali estejam contigo, né, valorizando aquilo que você está mostrando e não valorizando os eventuais problemas que sempre vai existir. Tá entendendo? Sempre vai existir. Não tem como ter uma aula perfeita. Vocês concordam comigo? Não existe uma pessoa que dá uma aula perfeita. Nossa, a pessoa é perfeita. Não existe essa pessoa. Mas se a gente ficar exaltando os erros, aí vai cada vez, né, ser menos interessante a aula. Então a gente sempre exalta os pontos fortes e tenta, né, esconder ou amenizar os os pontos mais fracos. E procurem sempre, na oratória, trabalhar os cacuetes que a gente tem, né, de às vezes, que é a muleta. Qual que é a muleta? Pessoal, né? Então a gente sempre tem algumas palavras que a gente fica usando toda hora ao final de algumas frases. Eu tenho muito isso também. Então a gente sempre tem que trabalhar isso na nossa cabeça. Evitar de ficar repetindo, né, que são as muletas linguísticas que a gente fala, né, que você vai ficar falando aquela palavra ali para tentar interromper um raciocínio e passar para outro, para te dar um tempo para pensar. Então, às vezes a gente quer falar muito rápido, certo? E aí, para poder dar o tempo de sair de um pensamento para outro, a gente começa a usar algumas palavras que são as muletas. Então, procure evitar essas muletas também, que fica mais suave a sua fala. Se a cada frase você fala um pessoal, um né, então, muita gente tem algumas palavras assim que são utilizadas. Se cada frase você fala isso, fica mais pesado para a audiência, né, escutar a sua fala. Tá? Então, essas daí são algumas considerações que eu fiz. São coisas que a gente vai procurar fazer com vocês sempre, né, para nos evoluir todos nós, em conjunto, em grupo. Né? Cada um de nós aqui, a gente está sempre em um processo de evolução. Tá certo? Acho que era isso que eu tinha para falar do seminário. Então, de parabéns aí pelo tempo, por tudo. Eu não sei se alguém mais tem mais alguma coisa para falar, né? Professoras, colegas, alunos, para a gente poder fazer nosso intervalo. Eu queria só fazer um pequeno resuminho dos tipos de estudo que eles fizeram. Só para a gente fixar bem assim. Perfeito. Então, vocês apresentaram estudo de caso, experimental em laboratório e a pesquisa populacional. Então, eu só queria deixar assim bem claro, né, para todos, que existem dois tipos, né, fundamentais assim da pesquisa. Uma que é aquela que você só observa, né, que você vai só descrever e não vai interferir, não vai fazer nada para comparar, né? Você simplesmente vai observar um grupo e como ele se comporta, mas você não está pedindo para ele tomar nenhum medicamento, você não está submetendo ele a nada, que é o caso do estudo de caso, né? Ou relato de caso. Você simplesmente está descrevendo o que o paciente tem ou descrevendo uma técnica.
você em nenhum momento pode falar que essa é uma melhor técnica, que esse é o melhor jeito de se fazer isso, porque você não tem um grupo de comparação. Você está só descrevendo, né? Você está só expondo o que você encontrou. A mesma coisa com a pesquisa epidemiológica, né? Que vocês já deram, né? A introdução para essa pesquisa epidemiológica, que é um estudo que ele pode ser tanto observacional, que você só observa o que acontece, ou pode ser analítico, que você observa e analisa, né? Mas sem ter grupos de comparação, tá? Que é o que você vai ter no estudo clínico. Você não vai submeter esses pacientes, esses seus voluntários a um tratamento. Você vai só observá-los, né, dentro do contexto que ele vive. Então, se você até estava discutindo com o pessoal, por exemplo, se você quer avaliar em um estudo epidemiológico periodontite, por exemplo, nesse grupo, você não pode chegar no paciente e falar assim, olha, você vai escovar o dente 3 vezes por dia. E você, grupo, vai escovar o dente 2 vezes por dia. Que aí você vai estar interferindo neles e não vai saber qual que é a prevalência da doença nessa população. Porque você está interferindo no contexto que ele vive, né? Os estudos epidemiológicos, os estudos observacionais, você não pode interferir, você não tem interferência, você não tem como modificar, você não pode modificar, né, experimentar alguma coisa nesses pacientes. Então, ele é um estudo geralmente observacional, tá? Já os estudos em laboratório, o experimental em laboratório, o próprio nome já fala, ele é experimental. Você tem que interferir, você tem que fazer algo, né, para chegar a uma conclusão. Então, no estudo laboratorial, você precisa ter grupos de comparação onde um grupo você vai fazer determinada coisa e no outro grupo você vai fazer determinada coisa. Para você poder comparar eles e chegar a uma conclusão, certo? De um experimento, de você experimentar algo, tá? Que é diferente do estudo de casos, né? De relato de caso e também dos estudos epidemiológicos, tá certo? Então, nesse estudo epidemiológico, a gente não vai submeter, né, não vai fazer uma intervenção no paciente. Eu vou simplesmente acompanhar esse paciente ou então fazer questionários do que o paciente já passou, né, na vida dele, né, no passado, para chegar a uma conclusão, mas sem interferir na vida dele, tá? Sem interferir nos hábitos, em como ele escova o dente, em como ele toma remédio, não vou interferir, vou simplesmente observar. Tá certo? Perfeito. Mais alguma observação, pessoal, antes de a gente encerrar essa primeira sessão? Tudo tranquilo? Não, ótimo, então. Então, a gente vai fazer um breve intervalo, tá? E retornamos na sequência